Tá gravando aqui, pessoal, boa noite. Oficialmente, né, assim, só lembrando, né, esse mini curso, esse webinário aqui, né, a gente é uma coisa que a gente faz aí pelo menos 2 vezes por ano, 3 vezes por ano e tal, né, com os MBAs da casa aqui, da CPI Petec, cada um deles aí em relação a um tema. Eu queria chamar a atenção de vocês aí para o do dia 22, se eu não me engano, 21, no dia 21, é 21 ou 28, acho que é dia 28, sei lá. Depois eu vejo aqui, que é um tema interessante, um tema que não tem a ver com saúde, seguro, nada disso, mas tem a ver com nova governança corporativa. As coisas estão mudando tanto nas empresas, mas tanto e tão radicalmente assim, que a gente precisa parar para pensar no assunto, sabe? Porque isso envolve, né, assim, não só as empresas como um todo, as empresas aqui que a gente fala de operadoras, né, de saúde suplementar, seguradoras, também os clientes, né, daqueles, né, que acabam comercializando aí plano de saúde, seguro e tudo isso, né, e assim, e as coisas são efetivamente, elas precisam ser compreendidas, tá? Inclusive, sobretudo as coisas do que é, de fato, sustentabilidade sob a ótica de risco, né? O risco da sustentabilidade ou da ausência de. Então, é esse tema que a gente vai falar no assunto. Depois, no final, aqui eu boto o link aqui para vocês. Bom, o tema de hoje, né, é um tema assim, a gente vai falar um pouquinho do panorama da saúde suplementar, vamos estar olhando aqui para os resultados divulgados até o segundo trimestre aqui de 2024. Lembrando, né, assim, o contexto que a gente está vivendo, né? A gente teve a pandemia aí em 2020, março de 2020, né, para cá. Os números já não eram bons lá no final da década passada, né? 2016, 17, 18, os números da saúde suplementar já não eram bons. A gente já olhava, né, para os resultados de sinistralidade com muita preocupação, mas, né, assim, de fato, a partir da pandemia, a coisa ficou bem pior, né? Assim, né, hoje há uma série de discussões no mercado, uma série de iniciativas, algumas delas tardias, algumas discussões tardias. Nós gastamos muito tempo ao longo desses últimos anos discutindo coisas que, teoricamente, quer dizer assim, eram quase que utópicas, né? Porque elas deixam de ser utópicas quando todos percebem que elas são necessárias, ou quando você tem o poder de impô-las, né? Mas assim não foi isso que aconteceu. Uma dessas coisas aí, a gente perdeu muito tempo falando desse assunto, né? Foi modelos de remuneração. A gente continua insistindo falando nesse assunto, entende? Mas será que isso realmente, quer dizer, um dia a gente vai conseguir mudar isso, né? Sair do modelo, né, de pagamento por serviço, efetivamente, por volume de serviço, para pagamento por qualidade, quando a gente sequer consegue entender de fato o que é qualidade. Os indicadores, né, da saúde suplementar, eles basicamente, né, eles duplicam os indicadores aí da saúde de hospitais, né, e etc. Lá tem coisas assim que não necessariamente significam qualidade. Você tirar uma pessoa, né, de um leito hospitalar mais rápido ou mais lentamente, né, assim, ele pode ser um bom indicador de custo. Mas será que ele é um indicador de qualidade? Não sei, né? Então, assim, tem várias coisas aqui que a gente tem que pensar nesse assunto. Bom, de fato, né, assim, nos últimos 2 anos, os números pioraram bastante, né? A gente dizia que não conseguia entender como é que algumas operadoras continuavam operando, sobretudo as menores que não tinham reserva e caixa para isso, né? Chegou-se ao ponto de bater na casa dos 90% de sinistralidade, o que é impensável. E olha, a gente não saiu de lá ainda, né, em alguns setores. O problema é que, né, assim, a saúde suplementar se tornou impagável para a população, para a sociedade como geral. No Congresso dos Corretores, o próprio Charles, né, falou no início da fala dele lá, né, que dizia assim, olha, quer dizer, a regulação chegou, né, a Lei 965698, né, ela chegou lá em 1998, ela foi muito boa para alguns e péssima para outros. Né? Assim, para os grandes grupos, ela foi péssima. Por quê? Porque você perdeu o poder de negociar, né? Você amarrou os grandes grupos. Para os pequenos grupos, né? Ela foi muito boa. Para o indivíduo, foi uma catástrofe.
porque, né, assim, ao longo do tempo, ele perdeu a oportunidade de ter um plano de saúde. Né? Essa é a verdade, né? Porque, assim, por mais que houvesse restrições lá atrás, se tinha acesso a um plano. Hoje em dia não tem acesso a plano nenhum. Não tem ninguém que venda plano de saúde individual, né? E o mercado, eu diria, que está até com muito medo, porque há um ativismo consciente em relação a planos de saúde. Veja, enquanto a audiência 48 foi para o ar discutindo, a gente vai falar dela aqui, o combo lá para tentar melhorar o preço de plano de saúde para isso poder ser pago, né, pela população, etc., já que, né, além das pessoas, a gente vai ver os números daqui a pouco, né, mas você tem aí 6 milhões em planos individuais e talvez mais 6 ou 7 ou 8 em planos falsos coletivos, né, PMEs, né, que são PMEs familiares, e mais os adesão. Né? Então, talvez a gente tenha alguma coisa entre 20 milhões de pessoas em planos aí que basicamente seriam planos individuais, né, ou familiares. E essas pessoas estão recebendo, né, reajustes anuais de 25%, 20%, né, que é impagável ao longo do tempo. E ainda mais, e temos um problema de sustentabilidade, né, seríssimo nisso, que é um problema de etarismo, porque quando a pessoa faz 59 anos, ela é expulsa, né, por um aumento de 75%, mais aumento de sinistralidade. Em alguns casos, significa aumento de 100%, que é impagável para as pessoas. Ou seja, você pega alguém que contribuiu durante 40 anos e joga o cara fora quando ele faz 59, porque não aguenta pagar mais. E ele percebe que à frente ele não vai conseguir pagar. Né? Então, assim, temos uma série de problemas. Isso tem um problema de risco de ESG seríssimo, né, para ser contemplado à frente. Bom, mas, de fato, a gente precisa começar a se preocupar com todas essas coisas, né, porque elas fazem parte de um mercado que pretende ser muito maior do que é hoje. Se ele é 3,5% do PIB, ele pretende ser 5%, 6% do PIB, até 2030. E se estas coisas não forem resolvidas, nós não chegaremos lá. Muito bem. Então, deixa eu botar aqui no ar algumas coisas aqui que basicamente são objeto de reflexão, tá? Eu vou passando por elas aí. Quando vocês quiserem me interromper, me interrompam. Isso aqui é só uma. Eu botei aqui numa apresentaçãozinha aqui, só para eu não esquecer das coisas e também ter acesso a alguns mapinhas aqui para facilitar a vida, para não ter que ficar acessando site. Bom, então aqui, né? A primeira coisa é o mercado, esse mercado de 2 trimestres aí, 2024. Aí, olha só. Resultados, tá? Ah, poxa, o resultado de 2024 é melhor que o 2023 no trimestre, no segundo trimestre, tá? Acumular 12 meses, né, no trimestre. Pô, é verdade. Olha, Face, né, em 2024, 83,8 de sinistralidade. Significa dizer, né, para cada 100 pagos, 83 saiu em custo assistencial, 83, né, 0,8, quase 84. Isto é melhor 4 pontos, né, em relação a 2022. Puxa, né, que já é um grande avanço. Esse número, em alguns trimestres, foi a 90. E eu estou olhando aqui a totalidade de operadores. Então, a gente está falando de 51 milhões de beneficiários, 8 milhões em planos individuais. Os planos individuais crescem. Por que crescem? Né, por conta dos planos exclusivamente para pessoas acima de 49, idosos, etc., onde eles ainda continuam sendo vendidos para o pessoal, os velhos estão todos migrando para lá, saindo de adesão e etc., e todo mundo indo para lá. Os coletivos, aí com as suas modalidades, 42 milhões de pessoas aqui, né? O coletivo empresarial, alguma coisa perto de 36. Mas sabe-se que 20% disso são os planos familiares. Então, a gente está falando de quê? Né? Está falando de 7.200. 7.200 mais 8 e tanto lá, a gente está falando de 15. Mais os coletivos por adesão, 20, 21. Nós temos 21 milhões de pessoas das 51 que deveriam ser planos individuais e não são. Classificados como, né? A gente só tem os 8.700 aqui que são individuais. Esses outros são planos individuais ou familiares classificados como coletivo. Sérgio, Então, a sem gente tem um querer te problema para interromper, mas resolver. já te interrompendo, desses 8 milhões, tá? Quase que quase 50% deles não estão adaptados à lei. Não, esses aqui são todos adaptados.
Ah, você só pegou os adaptados? Todos adaptados, todos eles adaptados. Porque nós temos uma Não quantidade muito adaptados é grande de como. planos não adaptados, né? Estima-se 2 milhões de não adaptados, mas não está nesse número aqui, não. Ainda tem 2 milhões de não adaptados, tá? Mas não está nesse número aqui, não. Esse número aqui é todos os adaptados, todos os que já estão dentro da lei, ok? Então é o seguinte, nós temos um senhor problema aqui pela frente, né? Porque assim, as pessoas não aguentam o reajuste. Os reajustes, tá? Eu vi, por exemplo, no Congresso, uma pessoa lá falando, líder de uma operadora, dizendo assim, que não, temos um problema, né? Assim, a legislação que trata, né, das faixas, por exemplo, isso aconteceu depois do Estatuto do Idoso, que limita, né, as variações entre faixas, nos traz um problema, porque a sinistralidade do 25 menos é maior do que a sinistralidade do 59 mais. Agora mais ainda, né? Até por Caramba! causa dos transtornos globais, que hoje estão Porque assim, gastando né? mais que câncer. Se você Exatamente. for, Tem for olhar, gente então, a sinistralidade do 18 menos também É pior ainda. é uma outra muito discussão, maior. né? É. Porque hoje em dia, um dos pontos que se discute é: você tem as faixas etárias por conta lá do Estatuto do Idoso, como foi muito É isso bem aí. colocado, que Uhum. te limita a 59 anos, que te obriga a dar uma pancada aos 59 anos, o que, se você não 70, tivesse isso, 75%. você poderia diluir isso ao longo do tempo. E hoje você tem aquela primeira faixa de 0 a 18 que já está se mostrando inadequada para a realidade por conta, como o Charles bem colocou, dos É. transtornos. a- E Então, aí uma tem outra um. discussão é: eu precisaria ter faixas intermediárias entre Sim, 0 a 18, né? Esse é isso. um outro ponto também que está E gerando aí outra uma coisa, grande discussão. assim, né? A percepção de que você precisa ter, da mesma forma que a gente olha para o idoso, que você precisa ter um trabalho lá da atenção básica, né? Da geriontologia, não é isso? Você precisaria Isso. ter Gerontólogo. dar uma olhada para essa primeira faixa, porque assim ninguém quer ser pediatra mais. O pediatra é mal remunerado. O pediatra não tem aparelho, entendeu? Para cobrar lá mais alguma coisa na consulta. Sob ótica econômica, o cara que estuda lá 7, 8 anos para ser médico, ele não quer ser pediatra. Só por amor. Boa noite, É, Sérgio. Boa noite, Charles. Tudo bem? Boa noite, meu oi. amigo. Fala, Como Zé. vai? Tudo tranquilo? Não Tudo é É bem, isso? por graças a isso, Deus. é por isso que já tem plano pedindo para você discriminar as idades de 0 a 18. Exatamente. É, Exatamente Eles já isso. E outra, exatamente começaram a isso. pedir para exatamente discriminar. isso. É. E tem uma coisa, né, Zé, assim, né? A gente sabe, né, essa nova geração, sei lá se já são millennials, sei lá o que são lá, assim, né? Você, a criança vai ao médico. Eu estava falando isso com um psicólogo, o Charles é psicólogo, amigo meu, ele dizendo o seguinte: ó, temos um segundo problema, Sérgio, pela frente, porque agora o diagnóstico é definitivo. O diagnóstico de autismo, por exemplo, ele pode ser ou não ser, mas ele é definitivo, passa a ser definitivo, entendeu? O diagnóstico, e às vezes assim, a criança não está lá. Tem casos aí, né, de você assim, diagnosticar uma pessoa com autismo e, na verdade, a pessoa tem um tumor, né? Assim, está mal diagnosticado. E Sérgio, eu aí, tenho cara, acompanhado isso, Sérgio, só um pouquinho, eu tenho acompanhado isso muito de perto. o A custo é gente tem muito alto. encontrado crianças, só para você ter uma ideia, crianças com 8 a 10 horas de terapia por dia, Pois é isso aí. tá? Com tratamentos multiprofissionais. E eu escutei de um presidente de uma operadora de saúde que hoje qualquer puxador de cavalo é terapeuta. É claro que é, exatamente. E E a gente assim, tem visto o e que isso tem explodiu uma hoje, a reação. fraude. Você viu o que explodiu Não, hoje? e tem uma reação a isso, né, que ela interfere diretamente na qualidade do produto final, que é o seguinte: é Sim. você limitar a terapia, entendeu? E Né? você não É pode você, limitar, né? não pode, né? Então, assim, é um problema sério. Aí você acaba tendo que construir estruturas para fornecer esse tipo de terapia, porque senão você não consegue pagar a conta. E assim, né? E aí isso vai criando uma deficiência de qualidade final na coisa muito grande. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, que foi uma coisa que eu ainda não mostrei, Charles, nem a Luiz, China, né? Todo mundo aqui, porque é um negócio interessante. O que eu fiz? Eu peguei este número aqui, desdobrei
por tipo de operador. Olha o que dá. Então, lembra aqui, ó, 83,8, tá legal? E a gente está falando de 51 milhões. E o individual aqui, no total, é 8,7. Tá legal? Beleza? Eu volto aqui. Vamos olhar as seguradoras? Olha só, né? Nas seguradoras, você ainda tem só 211 mil pessoas desses 8 milhões e 700, você só tem 211 mil pessoas. Nas seguradoras, estou falando hoje em dia de 4 seguradoras só, tá? Né? Aqui, 3, 4, né? Dos 51 milhões, aqui tem 6,7, ok? O coletivo, lembra que era 32 aqui, ó? Ou 42? Em seguradora tem 6,5. Quase todo mundo aqui, quase todo mundo, né, no coletivo empresarial. O adesão aqui é só 274. Né? Em relação ao todo, o adesão individual é irrelevante. Beleza? Olha a sinistralidade. 88,1. E ela já foi 90, no segundo trimestre de 2023, era 92,9. Sabe por quê? Alguém tem alguma ideia? O adesão é muito pior, né? Não, não tem adesão. Não, eu estou 274. dizendo, eles conseguem começar. Não, mas você olha o seguinte: se você comparar 23 com 24, há uma redução significativa 4 na pontos. sinistralidade. 4 pontos. Sim, mas 4 pontos em saúde é muita coisa. A partir do momento Não, que você beleza. imagina que fraude hoje são 12 pontos, Não, olha aqui, ó. 12% de Não, fraude, beleza. Mas olha aqui, ó. Por que é que é tão alta a sinistralidade comparativamente com 83,8 é o mercado, 88,1? Por quê? Sabe por quê? Porque quando você compara números, por exemplo, exames, ressonância magnética e TC, exames caros, não é? É 5 vezes maior do que medicina de grupo. Terapias, tudo é muito maior em seguradora. As seguradoras, por não terem gestão direta do custo, não terem rede própria, entendeu? Ela paga a conta, né, no contratado, entendeu? Quando mas, você paga Sérgio, a na conta no realidade, se você contratado, você parar para fica muito mais analisar, caro. Sérgio, Oi? o Aloysio que está aí, que é advogado, que me ajude, né? Justamente por essa falta de controle, primeiro, as fraudes, elas são muito maiores. Você vê hoje que a detecção de fraude que aconteceu hoje, desses Ah, 11 milhões de reais, foi Sul-América, ah, né? Boa parte Sul-América. E quando começou em São Paulo, começou na Intermédica, mas na Notre Dame, que é a parte da seguradora Notre ah, Dame. E o que que acontece? Hoje é muito mais fácil o pessoal entrar com uma ação, com uma liminar contra uma seguradora, que justamente não tem o controle de rede, que contra uma medicina de grupo. é isso Falando aí. besteira, Luiz? Quando você Não, olha, de é isso forma aí, alguma. é isso aí. Então, assim, né, na prática, tem um grande desafio aqui. E é um Sim. desafio doloroso, porque a quantidade de beneficiários é menor, Bem, certo? o impacto é menor. Né? Bom, agora olha só. Quando você vai para a cooperativa, 83,2 é a média do mercado, né? O mercado 83,8 é um pouco abaixo da média, 83,2. Agora olha os números, né? Tem 18 milhões aqui. 18 milhões. Né? Então, no coletivo, tem 3 milhões no individual, ok? 14 milhões no coletivo. 2 milhões no coletivo por adesão. O coletivo por adesão está acabando, tá? Ele vai indo embora devagar. Né? Agora, medicina de grupo. Olha o número. 77,6, doutor. 77,6. Gestão de custo direto na veia, com vários problemas, né? E aqui, gestão de custo direto na veia. Tem 20 milhões aqui, 18 no coletivo. Individual tem 4, 2 milhões aqui no coletivo por adesão. 77, ok? Uhum. Parte disso, você expurgar grupos aí que né, estavam dando prejuízo e outras coisas. E gestão de custo mesmo na veia, tá? Então, isso aqui
é uma coisa, quer dizer, muito relevante, que a gente tem que começar a olhar, né, meio de perto aqui, porque significa dizer a sobrevivência do setor ao longo do tempo. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Nessa primeira tela aqui que estão todas Quer dizer, as eu não vi só os planos como é que diz? Das Unidas, Não, nem coloquei. Autogestão. autogestões. A sinistralidade explodiu já há muito tempo, é quase 100%. Não, eu sei, mas eu não vi, porque elas estão embutidas nos 51 milhões também. Não, estou embutido, mas assim, mas é pequeno. Muito pequeno e assim, ele já explodiu, a sinistralidade explodiu. É. Não tem filantropia também, é pequeno. Né? Mas assim, quando você olha para cá, esse 83,8, esse número é um absurdo. Por si só, ele é um absurdo, né? A gente está falando de uma conta 100 aqui, que a sinistralidade é 83,8. Você bota aqui comercialização, mais 3%, 86 e pouco, mais DA, sobra nada. Sobra muito pouco, sobra 2% aqui de resultado. Sério, Né? vamos também, Cada industrial. vamos ser transparentes numa coisa também, né, sério? DA de 15% há mais de 20 anos, cara. Não é a DA 15%. Eles Cara, toda eles operadora falam trabalha com 15% de DA. nenhuma. Elas projetam 5, 6. Não é isso. Né? Até porque os sistemas estão cada vez mais eletrônicos, você tem inteligência artificial, não tem tanta gente assim, né? Não é isso. Beleza. Temas de discussão, né? Eu vou tirar daqui e vou trazer logo o primeiro dos temas para discussão aqui, porque ele é o mais relevante. Vou botar na tela aqui. Bom, no dia 7 agora, foi feita toda uma discussão. Primeiro, eu vou mostrar o voto, tá? As pessoas dizem, não, mas é só uma discussão. Ah, é só uma discussão, né? Então, assim, né, a primeira coisa que tem, né, aqui é o voto, né? Assim, o voto já está feito, né? Já dizendo aqui o que que vai ser feito, olha. Então, que é como é feito realmente, né? Então, a partir dessa audiência técnica já tem um voto, tá? Voto aqui, né, com os temas dos itens em discussão. Está aqui o voto. Ó. Diante do exposto, acolho integralmente a nota técnica e encaminho o presente processo, né, administrativo à coordenação de apoio diretorado, então, isso aqui, com a indicação de uma matéria para inclusão na pauta da reunião 612, a ser realizada no 23 de setembro, tendo em vista, né, a premência dos prazos e tal. Isso foi o que chamou, né, essa audiência. Então, já está aqui o voto. Beleza. Agora vamos à nota técnica. Nota técnica. Tá aqui. Bom, a nota técnica, né? Para quem se interessar pelo assunto, né? Evidentemente, ela está explicada, né? Lá na live que foi feita. Eu basicamente vou chamar a atenção aqui para algumas coisas, tá? Então é o seguinte, né? Foi feito um grupo de trabalho para discutir algumas coisas em relação à possibilidade de um combo preço, iniciativas para tentar reduzir o prêmio, né, reduzir o prêmio, a receita de conta-prestação dos planos de saúde face aos problemas que a gente já falou aqui, né? A dificuldade da população, das empresas, etc., de pagarem a conta, tá? Então, a nota técnica está aqui, é uma nota técnica de 15 páginas, eu vou ao que interessa, tá? Então, projeto de reformulação da política de preços e reajuste dos planos de saúde, agenda regulatória 23-25. E aí, a nota técnica e tal, elaborada a realização de estudo fundamental do planejamento estratégico para os 2 anos e tal. Aí, os princípios, 3 pilares aqui: sustentabilidade econômica do setor, transparência, concorrência, etc. Assegurar a estimulação e sustentação desses eixos prioritários, sustentabilidade do mercado, tarará. E aí estão os eixos aqui, né? Esses eixos aqui, teoricamente, são responsáveis por essa coisa de preço e reajuste, né? Então, a partir das ameaças identificadas considerando as competências regimentais da gerência, aquela época definiu-se medidas regulatórias necessárias que estariam estruturadas em 4 temas: política de reajuste, formação de preços, especificação, política de reajuste de produtos coletivos e a revisão técnica dos preços de produtos individuais. Então, um dos objetivos era tentar explicar à população como é que o reajuste é feito,
né? Tirar toda aquela complexidade e traduzir isso de uma forma mais simples, né? Para que as pessoas possam entender. Então, contextualização, tarará, barará, né? Implementação da 441 do 2018, maior previsibilidade, transparência, publicidade, metodologia de cálculo e tal. Depois veio lá as coisas da Covid, né? O rol taxativo, né? Aquele negócio todo que a gente já sabe. E aí, né, diz aqui, ó, paralelamente no que diz respeito aos estudos de avaliamento da política de ajuste de preço, desde então, o Sistema Estratégica tem realizado ações de monitoramento com o objetivo de fornecer dados que subsidiam estudos, incluindo a representação por omissão de envio de comunicados de reajuste, né? Alertas e inconsistências identificadas aos comunicados de reajuste. Então, isso aqui é o seguinte, né? A operadora não comunica e manda o reajuste para o cara e dane-se. Não tem explicação nenhuma, o cara vai reclamar na ANS. Revisão aprofundada dos reajustes aplicados por operadoras selecionadas por segmentos. Pesquisa de agrupamento de contrato. Qual é o problema aqui? Né? Assim, o 29 Vidas ele é uma classificação do Sebrae. Não é? Por que 29 Vidas? Porque o Sebrae diz lá que, né, as pequenas e microempresas têm até 29 vidas. Tá legal? Bom. E aí a saúde suplementar usa isto, né, para definir o reajuste por sinistralidade, né, de PMEs. Reúne todos os contratos, né, até 29 vidas, né, bate no liquidificador os resultados disso aí por operador e entrega ao final disso. Olha, precisamos de tanto de reajuste olhando, em parte, talvez 20% do que já aconteceu, 80% para a tendência, está aqui um reajuste de 20%. O que as operadoras vinham falando e a ANS, ao que parece aqui, entendeu? Que é o seguinte, olha, nós precisamos de ter um pool maior. A Bradesco já opera, por exemplo, com um pool de 100 vidas há algum tempo, não é isso? Considerando que os resultados são melhores, com o objetivo de entregar aos seus clientes um resultado de reajuste melhor, mais palatável. Tá? Então, o estudo que está sendo feito, que foi feito pela nota técnica, foi de 100 vidas. Okay? Então, teoricamente, a gente pode vir a ter uma mudança nos reajustes, né, no pool de contratos, dizendo que esse reajuste será de 100 vidas. Tá legal? Muito bem. Só E um visitas parênteses, técnicas. Sérgio. Só um Oi? parênteses que me permitir só um pequeno Claro, parênteses aqui. claro, claro. É importante que, como nós estamos nesse evento, como integrantes lá dos MBAs da UCP, a gente tem uma liberdade muito maior para poder opinar, É. e aqui a gente até deixa de ser um pouco o advogado, o corretor, o Claro, claro. atuário, para a gente poder atuar, para falar de maneira acadêmica sobre os temas. Ainda que você não mude a norma do jeito que ela está hoje, a norma como está hoje já permite que você faça Exatamente. agrupamentos com mais de 29 vidas, Exatamente. né? Então, assim, para que não digam aqui que a gente está só querendo defender um lado e excluir o outro, e assim, por isso que eu digo, a liberdade acadêmica é muito melhor porque Já é permite a feito. gente É. falar sobre o assunto de uma visão mais ampla, né? Quem está aqui agora não é o Aloysio, advogado de operadora, advogado de seguradora, é o Aloysio, professor dos MBAs aqui da Do UCP. IPTEC. Nesse sentido, a norma já permite que se façam agrupamentos acima das 29 vidas. 29 É isso vidas aí. é o parâmetro mínimo obrigatório que se estabeleceu. Você citou o exemplo da Bradesco, eu tenho outros exemplos que eu poderia citar aqui de operadoras que também optaram por fazer agrupamentos com 50 vidas, 60 vidas. Essa liberdade já existe. Então, assim, essa é uma medida que, se o mercado quisesse, ele já poderia adotar. Você não precisaria Uhum. esperar a mudança da norma. Então, só um É, pequeno parênteses que eu acho importante pontuar aqui. o que a Aloysio, gerência técnica lá da Ricardinho, ANS Ricardinho, tem, só um minutinho, só para concluir o que o Aloysio está falando, que eu acho que o que o Aloysio falou é o que bate sempre no meu cérebro, né? E aí, como o Aloysio disse, aqui eu não sou corretor, né? E também não sou psicólogo, ou seja, eu sou um profissional de saúde, né? Que está trabalhando aqui em MBA. Eu acho que a nossa função aqui é trazer informação e aprimorar a informação com as pessoas, né? Mas tudo o que eu vejo da ANS vamos dizer, de 2015 para cá, é reedição de temas
que estão na lei desde 1998. Então, por exemplo, demitido e aposentado foi reeditado, tudo bem, com alterações mais certas, mais sérias, em 2012, né, com a 279, que depois foi reescrito com a 488, né? Mas quando você vai olhar o que você acabou de dizer agora, a lei era clara, ela dizia que tinha que ser feito o agrupamento de empresas até 29 vidas. E, caso as operadoras quisessem definir, poderiam criar outros tipos de segmentos. Então, você tem a Bradesco, Unimed, por exemplo, 30 a 99, 100 a 199 e aí por diante. Crescimentos aí por diante. Agora, resolveram vir com um número cabalístico de 2 a 499. Só uma operadora no mercado já trabalhava com esse número cabalístico e, por coincidência, eles resolveram colocar o mesmo número cabalístico, né? Outra coisa importante é a regulamentação, que eu acho que o Sérgio colocou muito bem lá no simpósio lá da FENACOR, né? A regulamentação do plano ambulatorial. Opa, espera aí. Desde 99, 98, 99, o plano ambulatorial já está regulamentado, né? Com um segmento do plano referência. Só que agora, eu tive hoje uma reunião com o pessoal falando sobre esse assunto. O que eles querem fazer é regulamentar um plano que, logicamente, vai ter um outro nome que não o ambulatorial, única e exclusivamente para competir. Hein? Ambulatorial segmentado. Segmentado, né? Mas não vai ser ambulatorial, porque o que eles querem fazer, Aloysio? Eles querem tirar do ambulatorial os exames complexos. É isso aí. Ou seja, eles querem limitar o que já está limitado, ou seja, limitar mais ainda. E, evidentemente, vão ter que tirar urgência e emergência. Então, vai ser nada mais, nada menos do que o plano que já estão vendendo aí, que é o plano de cartão de desconto, ou seja, é a forma que a ANS está encontrando de regulamentar o cartão com desconto. Não, peraí um pouquinho. Há 42 milhões de pessoas com plano de desconto. Sim. Esse é o número. Tá legal? Assim, a saúde suplementar tem 51 milhões de pessoas. 51 milhões. O plano de desconto aí, o plano cartão de desconto, tem 42 milhões de pessoas. No Brasil, 42 milhões. E essas 42 milhões, Sérgio, não tem plano de saúde. Não, tem cartão de desconto. Exatamente. É aquele 3/3 da população que não tem plano de saúde. É para onde Aí vão. É o seguinte, né? Assim, as operadoras dizem o seguinte, tá legal, né? Assim, nós temos um número aqui de 51 milhões, estamos abraçando uma sinistralidade do tamanho do mundo, só que eu tenho um concorrente não regulado. Concorrente não regulado. Aliás, tem mais de um, né? Eu tenho um que é o cartão de desconto, é o cara que dá o cartão de desconto. Tem um outro que é o Doutor Consulta, estou usando o nome Doutor Consulta aqui, não falando da empresa Doutor Consulta, que acho que até que já faliu. Mas não, ela voltou forte de novo. Voltou forte de novo. Aí, por resultado da história, estava procurando se capitalizar. E outras. Então, assim, existe um modelo externo à saúde suplementar que tem 42 milhões de pessoas. As operadoras dizem o seguinte, olha, eu preciso atrair esse povo. O que esse povo tem hoje é um desconto em consulta e exame. Exame simples, né? É só isso que eles têm. Então, se o cara quiser fazer um exame, qualquer exame, ele tem um desconto lá. 20%, 30%. O cara vai fazer a consulta, né? O cara tem um valor de consulta lá pequenininho, 50 pratos, 60, 70, dependendo da consulta. Beleza. É isso que os caras têm. Os caras não têm urgência e emergência, tem nada. Tem um desconto de consulta. Acabou. As operadoras dizem o seguinte, olha, eu preciso entrar nisso. Né? Assim, este é um mercado não regulado que ele compete com o mercado regulado. É a mesma coisa que a gente falar aqui da Associação de Proteção Veicular. Isso, exatamente. Assim, compete porque não tem nem 1% das obrigações de provisionamentos técnicos, contábeis, reservas. Nada, é uma brincadeira. Exatamente isso. Aí você... Aloysio, estou voltando a antes da lei. Mas peraí. Exatamente. Então, eu acho que o ponto que a gente precisa alertar aqui é aquele famoso do barato sai caro, né? É muito barato, é maravilhoso, mas quando você vai precisar... Dinheiro. O cara não tem dinheiro, bicho. Ok, Sérgio, mas aí vamos lá. Quais são os problemas estruturais que eu vejo?
Peraí, deixa É chato porque deixa eu só Tá, vai fechar o lá. que é, né? Porque eu fui entender esse assunto, só para a gente entender o que é aqui para a gente poder discutir. É o seguinte: aí as operadoras disseram assim: ó, precisa entrar nesse mercado de duas formas, né? Primeira coisa, eu preciso que você, a ANS, regule esse assunto, porque eu tenho um mercado paralelo que compete com o mercado seguro, né? Então eu preciso criar regra para eles. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter a oportunidade de entrar no mercado deles. Como? Eu tenho a legislação, tá certo? Que não me deixa saída. Ou eu tenho plano, né, completo, ou eu tenho plano ambulatorial, não tem jeito, né? Então, a saída é você criar um plano ambulatorial segmentado, entendeu? Assim, tudo bem. Como é que vai ser essa segmentação? Né? Assim, essa segmentação é o seguinte, né? Eu posso oferecer aqui também, inclusive com rede, a consulta. Beleza. Eu posso criar um exame, inclusive, com uma coparticipação. Desconto para um lado, coparticipação para o outro é a mesma coisa, né? Se a gente parar para pensar, ele é praticamente a mesma coisa, né? Depende de como você embala isso, né? Agora, tem um problema que é justamente o que o Charles falou, que é urgência e emergência. Ou seja, por ser plano de saúde, né, eu tenho urgência e emergência. Eu estou limitado lá às 12 horas e depois disso o cara vai para o SUS. Como é que eu resolvo isso? Não sei. Como é que eu tiro Mas o eu cara do sei. hospital se ele tiver que operar? Eu não sei. Mas do outro lado, o cara também não oferece isso, oferece só o desconto na Mas consulta do ou a outro lado ele não tem consulta. regulamentação nenhuma, né, É Sérgio? exato, Sérgio. Mas ele Assim, precisa ter. Entendeu como é que então, é? Então, Sérgio, mas assim, olha Mas a só. ANS já falou que não vai regulamentar isso. Quando a gente fala que tem que regulamentar, para mim é muito simples. Olha só, você tem que se transformar numa operadora de plano de saúde. Mas, pois é, cara, Aloysio, mas a olha o que ANS está já falou que não acontecendo. Espera aí, tem. agora vamos ao mote. Não, não, ok, gente, Olha o olha que está só. acontecendo com E as é aí que APVs eu hoje. vejo, por exemplo, um dos grandes problemas estruturais que nós temos nesse setor, que é chato que toda webinar que eu participo eu acabo batendo nessa mesma tecla, a questão da judicialização. Sim, Sim. Tudo começou quando o STJ, numa decisão judicial de um caso específico, oficiou a ANS dizendo que a ANS tinha que regulamentar cartão de desconto. isso. Com todo respeito, com a devida vênia, como a gente gosta de falar aqui no campo do direito, foi uma decisão para lá de equivocada, porque o ofício correto deveria ter sido a ANS para apurar a conduta irregular dos cartões de desconto. Porque o que que a ANS deveria fazer? Enquanto órgão regulador da atividade de plano de saúde, camarada, você está exercendo uma atividade que na prática é um plano de saúde sem ter autorização para tal, vou te aplicar as multas que a legislação me permite te aplicar. Exatamente no mesmo movimento que a gente tem visto a SUSEP fazendo as proteções veiculares em relação aos seguros de automóvel. Agora, a decisão do STJ, de novo, com todas as venhas de estilo, foi para lá de equivocada. Ela não pode mandar ele regulamentar algo que já está JVM. atuando à margem da lei. E aí um outro ponto, Sérgio. Vou Ah, criar o ambulatorial segmentado. Conversou com o judiciário antes? não, Porque claro para que não. mim, esse É filme, mais uma enxurrada de ação. exatamente, esse filme para mim é aquela história, é episódio do Chaves. Todo mundo já viu, todo mundo sabe como termina, e agora que o SBT voltou a passar na grade, vai todo mundo assistir de novo. Eu, inclusive, tá? Lógico. Eu Você também. sabe você sabe como é que vai terminar a história. Eu vou lançar um plano que vai ter lá na legislação dizendo que ele pode cobrir menos do que os atuais. Na primeira liminar, o juiz vai determinar, cubra-se tudo. Como é que esse tipo de Agora plano vai olha. se sustentar? Não Não, vai, agora olha o Sérgio. outro lado. Olha o outro lado da coisa. Assim. Tem uma operadora no Rio de Janeiro, né? E em vários lugares do Brasil tem outras. A Porto Seguro, por exemplo, estou citando a Porto porque é um exemplo, um tremendo exemplo, né? Assim, a Porto olhou para São Paulo, disse assim, vou olhar para São Paulo por grupo de bairros ou bairros, né? E vou oferecer um plano por bairro. Onde é que o cara vai ser atendido? No hospital do bairro. Aquele hospital lá que tem, né, aquelas atividades. Precisa ter alguma coisa que não tem lá, tudo bem. Eu vou mandar o cara para um outro lugar, né? Se ele não tiver aquela especialidade lá, Porto pega o cara aqui e manda o cara para um outro lugar próximo para ele ser atendido. Beleza. Que é uma iniciativa,
né, para você ter pequenas unidades de saúde resolvendo 98% dos problemas, né? É a clínica da família. É a clínica da família da saúde suplementar, né? Que é a grande saída. Eu e o Charles já falamos desse assunto milhares de vezes aqui. Né? Assim, é você ter uma atenção de 95% dos problemas ali com um custo muito baixo, custo do prédio, sala, maca e pô, enfermeiro. Praticamente isso, né, em média. Então, assim, tem que se arrumar um jeito, né, para que você possa fazer isso. De fato, você tem 42 milhões de pessoas aqui, né, sendo atendidas em alguma coisa que é saúde. Até o cara que é dono da Rede TV faz propaganda da dele, né, lá do cartão de desconto dele, que tem até sorteio. Tem o E, cartão de todos. né, e 51 milhões por estão no mercado aqui da saúde suplementar com um resultado horroroso desse, a gente tem que arrumar um jeito. Né? Assim, vamos olhar para o mercado de seguro. O mercado de seguro está dando um jeito. Qual o jeito? Eu estou batendo essa associação de proteção veicular. Pá, pi, pá, pá. Não tem jeito, aparece uma por dia. Aí o mercado de seguro disse, pera, vamos fazer uma outra coisa, eu vou investir em mútua. Então é o seguinte, né? Pega a Fenacor, pega todo mundo, olha cá, pode funcionar? Pode, mas tem que virar mútua. E vai ser regulado. Né? Eles mesmos vão se excluir. Ou vai colocar para dentro. Não sei como é que vai acontecer. Mas vai acontecer. Né? Você já tem aqui curso de formação de gestor de mútua, né? Aí no mercado, já tem tudo isso. Mas, ô Alguma saída Sérgio, vai ter que dar. O que isso não não é tem um, saída é o cara receber 25% de aumento todo ano. Alguma saída tem que ter. Para ô entrar dinheiro Sérgio, por um lado e para poder reduzir custo de outro. Não tem jeito. isso não é um lobby das seguradoras e operadoras Lógico, para. Claro lógico. que É é. porque é exatamente o que o Aloysio falou. Eu estou É isso pensando aí. aqui, é igual o problema das cooperativas e associações com relação ao automóvel. Exatamente. Só que as seguradoras ali naquela questão ali não conseguem bancar o custo, que aí o Não, negócio é mais embaixo. Então, quem está vendendo não vai abrir mão daquilo, né, para se E regular. aqui, chinês, tem mais uma coisa aqui, né? Assim, né? Aqui a gente está vendendo um produto, seguro tem limite. A Associação de Proteção Veicular está fazendo seguro de, porra, de um, sei lá, de um carro de 150 mil, o limite são 150 mil, aqui não tem limite, O entendeu? saúde, o exame simples e a consulta deve dar um retorno muito grande. Você está falando aí de 42 milhões de pessoas que não têm seguro-saúde, só tem exame cartão. Isso é uma gama muito grande e, com certeza, isso aí é a maior parte do que as seguradoras obtém É. resultado, pô. Deixa eu tirar da tela, eu acho que eu consigo ver aqui por fora para te dar informação, talvez. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Mas, enfim, de tudo que. 62%, 60, estou aqui na tela, estou errado. 62%, deixa eu ver o número aqui legal. 62% de tudo que se arrecada é cirurgia. Então, a gente está dizendo o seguinte: tudo que você paga. Então, você está dizendo o seguinte, ó, se a despesa assistencial foi de 124 bi, 60% disso dá quanto? 70 bi. 70 bi é cirurgia. O cara não tem cirurgia. É só um dos itens, né? Só vai 70 botar bi, pô. dinheiro para dentro, né? Só vai botar Não é dinheiro que isso? hoje não está entrando no caixa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, né? Eu tenho um negócio que, pô, assim, né? Eu vou arrecadar um monte de dinheiro e não tenho custo, Mas, né? cara, No, no É final isso, né? das contas, isso é uma saída para tentar melhorar o resultado da É, carteira das é. operadoras, Eu que vou se botar dinheiro melhorando o para. resultado, vai Com melhorar, certeza. vai diminuir os reajustes. Eu tô fazendo igual o Brasil, estou resolvendo o problema, né? Não pelo custo, mas pela receita, né? É isso que eu olha estou Só que só, fazendo. a aí gente tem um também, grande, a gente, gente tem, na realidade, a gente tem um grande erro nessa coisa como um todo, tá? E é um erro estratégico, né? Que foi não sei se por interesse, o total equívoco na interpretação da palavra operadoras de saúde. Tá? Em 2000, quando foi criada a ANS, que disse que todo mundo que quisesse trabalhar com saúde teria que se transformar em operadora, fosse operadora de plano, fosse operadora em 2001, né, com a regulamentação lá das seguradoras especializadas em saúde. O que aconteceu? Meu Na amigo, realidade, não existe mais a seguradora. Naquele momento ali já tinha toda uma brecha e toda uma luta que não interessou,
que era de mudar todo o sistema de saúde naquele momento. Tá? Então, hoje, quando a gente fala das medicinas de grupo, né, que você falou mesmo que a sinistralidade está mais baixa, quando você fala das cooperativas médicas, os únicos que continuaram tentando nadar em berço esplêndido nessa brincadeira foram as seguradoras. Que agora, identificando que a coisa subiu, o gato subiu no telhado, estão buscando verticalização. Se elas estão buscando verticalização agora e não houve nenhuma mudança na legislação, significa dizer que elas podiam ter buscado a verticalização lá atrás. A senhora Charles, eu Você pensava concorda assim. comigo, Luiz? Não, eu Né? Quando a pensava assim, gente. mas é ao contrário. Aconteceu uma outra coisa no meio do caminho, que é o seguinte: eu pensava exatamente igual a você, mas hoje eu penso diferente. Hoje tem uma inversão. Hoje se percebeu que uma operadora de saúde suplementar ela é um péssimo negócio, sob a ótica de resultado. Mas ele é esse negócio espetacular como gerador de volume. Então você inverte. Em vez né, contratar o prestador de serviço, é o contrário. O prestador de serviço é que me contrata para encher a unidade dele. Ponto. É isso que está acontecendo. Mas Entendeu? aí, E Sérgio, eu assim, acho né? que a gente precisa pegar um pouco da fala do Charles e acrescentar um outro detalhe aqui. Concordo e não sou louco de discordar que os valores dos planos estão se tornando cada vez mais impagáveis para a Ah, população brasileira, isso é um fato. Só que a gente sabe quais são as causas que estão levando claro. aos planos estarem com valores impagáveis. Assim, todo mundo sabe quais são as causas. E por quê? Porque são velhas conhecidas. Ah, Uma delas, judicialização que ignora completamente a regulamentação e a legislação do setor. Segunda, um rol de procedimentos, já que o conceito da legislação é que eu tenho um plano básico, referência, que deve dar um mínimo de tratamento adequado para o beneficiário, que lá no passado foi pensado para ter uma atualização a cada 2 anos, e agora você tem uma atualização a cada 3 meses, A cada não há 6, né? Mas há como. 3 meses com as consultas públicas, né? tá. Que eu digo, na prática, a cada 3 meses você vai tendo inclusão de um medicamento novo, um procedimento novo. Não, Gente, não tem como você precificar isso de uma maneira adequada, não tem como você precificar uma judicialização de maneira adequada. Então, assim, cada vez mais a gente conhece os velhos problemas e os velhos problemas não são atacados. E aí, por exemplo, na audiência pública que nós tivemos semana passada, o qual eu lamento profundamente a grande perda de oportunidade que a sociedade teve naquele episódio. Eu acho que era um assunto tão sério e, infelizmente, muito mal organizado e conduzido, Lógico. né? A gente perdeu uma Camuflado, oportunidade, camuflado. perdemos uma oportunidade enquanto sociedade de discutir com seriedade um assunto relevante. Você tem que ouvir que, não, na verdade, o problema é que as operadoras não sabem fazer gestão. Então, tipo, todo mundo que está nesse mercado é padeiro, com todo o é. respeito aos padeiros, Não, que resolveram da noite para o dia entrar nesse segmento olha, e que ninguém sabe fazer gestão. E aí, tá quando na você tela. vai e olha nos dados públicos, a quantidade de operadoras que você tinha em 2010, 2011, para a quantidade de operadoras que você tem hoje, a queda do número de operadoras com beneficiários ativos é uma queda expressiva. Ah, Então, assim, mas todo mundo sabe quais são as causas. E aí, de novo, Sérgio, não estou vendo a gente fazer movimentos para atacar as causas desse não, reajuste. e Eu estou tem mais querendo alguns achar problemas. subterfúgios e Claro, supérfluos para claro. querer criar paliativos e não para resolver o problema Aloysio, em si. Aloysio, é o Entendeu? seguinte, cara, é o seguinte, olha só. Assim, quando você olha, esses dias, há poucos dias, eu olhei a fala do Antônio Brito, né, que é lá o presidente da Associação de Hospitais, falando do assunto. Eu boto o link aqui para vocês, é interessantíssimo, tá legal? E assim, cara, e ele tem uma visão muito clara do assunto. Ele é político, né? É jornalista, é político, foi lá o porta-voz do Tancredo, vocês sabem do que eu estou falando. É uma visão muito consciente do assunto, né? Assim, e o que você vê quando você olha para os números, né? E assim, quando você vê os relatos, é uma precarização da medicina, cara. O cara que está atendendo, fazendo o primeiro diagnóstico no hospital, eu conheço isso na carne aqui, né? Minha filha entrou na quinta-feira de manhã no hospital com dor nas costas,
dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas, é cálculo renal. Aí vira, mexe, não sei o que lá. Final do dia, na hora, já tomou todos os remédios, vai para casa e vê se melhora. Legal. No dia seguinte, a mesma dor, volta para o hospital. Mas não sei o que, quando chega de noite, não é cálculo, não, é apêndice. Aí, beleza, internou. No dia seguinte, tira o apêndice. Domingo vai ter alta, minha filha. Vai, tu com a mesma dor que eu entrei. Ah, não, mas o remédio vai fazer efeito, é assim mesmo, porque dói, que não sei o que, que não sei o que lá, beleza. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou sexta, minha mulher pegou minha filha e levou numa urgência ortopédica, estava lá com uma contração lá num disco. E ela foi operada. E aí? É isso, quanto custou? Sabe como é que é? E a sinistralidade e o resto todo. É assim, nós temos é, péssimos médicos, realmente dependentes de exame de imagem. É isso que a gente tem, cara. Mas nada. Não tem médico. Não tem médico com 10 anos de experiência, 20 anos de experiência atendendo no hospital. Não tem. E esses caras, eles não têm o menor interesse em prestar serviço de plano de saúde. Por enquanto, que vão voltar a ter, né? Porque com o acabar do reajuste, eles vão voltar a ter, senão vão morrer de fome. Entendeu? É isso que vai acontecer. Né? Aí você vê aqui, ó, diagnóstico atual. Olha aqui na tela. Igual o de 2017, ou seja, as operadoras resolveram vender planos para MEI, imagine, PME, devido à maior liberdade de definição das causas de reajuste, livremente negociadas. É livremente negociado? Não, né? 539 operadoras médicas hospitalares atualmente com beneficiários em planos individuais familiares, 92% comercializam planos PME. Tá legal. Entretanto, as operadoras médicas hospitalares que não estão atuando nesse mercado, parará. E o cara mostra aqui, ó, modalidades médicos hospitalares. Né? Dos 45, 4 são seguradoras, 2 são filantropia, 16 são medicina de grupo e 23 são cooperativas médicas. Legal. Aí, operadores que não atuam no mercado de planos individuais. Todas elas. O número é igual, ó, 45, 45. E agora? Sabe por que disso aqui, gente? Aqui é o percentual dos planos aqui. Sabe por que disso aqui? Sabe por que conta de tudo isso aqui? Que já há um projeto de lei, diga-se passagem aqui, né? Eu critiquei de um lado, né? Tem que fazer vênia de outro, Luiz, do Romário. Já há um projeto de lei, sabe para quê? Simplesinho assim, ó. Você é operadora? Beleza. Você quer continuar vendendo plano coletivo? Beleza, você é obrigado a vender plano individual. Só isso. E aí, Então de você não vende novo, mais. quais são os problemas dos planos individuais, né? Eu até Reajuste. brinco, Está aqui, ó. dizendo o seguinte: se eu deixo de pagar a conta do meu celular, em quanto tempo eu tenho o meu contrato rescindido? Eu É acho que eu isso. não chego a um mês com o meu celular ativo. E aí É. você tem todas as restrições que todo mundo conhece, você tem os reajustes que não refletem a variação de custo do período. Não, gente, assim, são problemas sérios, óbvio que são, Ó, mas ó. eles têm que ser discutidos com maturidade, e a Tá gente ele não aqui, vê ó. discussões com maturidade. O reajuste dos planos individuais, como é que ele funciona, entendeu? Sim, Então, na sim, verdade, você é. está olhando assim, diz assim, olha aqui, ó. Você não pode continuar me mandando um númerozinho fechado, queridão, né? Porque assim, eu tenho uma metodologia, me mostra a sua. É isso que o pessoal está dizendo, né? Tem várias coisas aqui, aí nota de produto. Tem uma outra coisa aqui que passou lotado, fator moderador, por aí vai. Chamar a atenção, reajuste dos planos coletivos. Vale a pena ler. Vai só baixar lá na ANS. Cláusulas contratuais de reajuste, aí, ó, estabelece a acumulação de índice e tal, a falta de transparência disso. Agrupamento de contratos, aquilo que a gente falou aqui. Revisão técnica dos produtos de preços individuais, por aí vai. Aí o porquê, né, tal. Quais são os índices que a gente falou agora. Eu quero mostrar uma outra coisa aqui, obrigatoriedade da venda online. Aquilo que eu falei lá, o Charles, o Sim. Maurício, no congresso, aqui, ó. O cara diz aqui, ó, as vendas online têm crescido expressivamente. A adoção desta forma de consumo na contratação de plano de saúde facilitaria o acesso dos consumidores a diferentes opções de cobertura. A digitalização desse processo permite maior transparência e comodidade com a possibilidade de comparar planos. Imagina o consumidor leigo, coberturas e preços de fórmula séria e sem intermediário. 100 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 intermediário. 100
A venda online é obrigatória e sem intermediário. Acabou o mercado para corretor. Aí eu Isso tem acho a ver que com reajuste. aí eu acho que a gente tem um equívoco tremendo aqui, Claro, porque um ponto é, vamos regulamentar a venda online no que tange a informações claras que devem ser prestadas, etc, etc. Agora, você querer limitar e olha que eu sou o maior entusiasta de comprar tudo online que você possa imaginar. claro, mas tem Então, certa coisa que assim, precisa de explicação. mas você não pode querer limitar o acesso a um produto desse apenas por um canal online. Não pode. Isso é Até de um nem a equívoco operadora sem está tamanho. preparada. A operadora não está preparada para isso, cara. Assim, se todo mundo sabe, eu fui em Sul América. Quantas pessoas tem Sul América no Rio? China foi, tá certo, né? Assim, Não, se fomos, né, Sérgio, comparar, também, se pegar aqui, eu não vou longe, pegar a equipe Luiz Felipe aqui, que tem uma equipe aqui, né? Montou uma estrutura para vender isso, saúde, benefício e tal. Quantas pessoas tem na tua equipe, Luiz? Tem 10. 10. Luiz Felipe tem mais estrutura que algumas operadoras que estão no mercado. Imagina, O como meu é que você. problema, né, Sérgio, o meu maior problema dessa audiência pública é o quanto eles estão querendo sabotar ou ganhar uma fatia do mercado de plano individual que já é pequena. Se bem que Ah, cresceu com os planos de idosos, que é um nicho que ninguém quer, né? Até a própria Prevent Senior está querendo vender a operação aqui no Rio. claro. Que não Então, se assim, sustenta, né? mas o A problema coisa foi o não que se vocês sustenta. falaram. Eles querem sabotar um segmento que ninguém quer, nenhuma outra operadora quer por conta do Não, prejuízo. e é uma loucura completa, né, cara? E aí, Mas, assim, né? mas pro usuário, e agora eu estou falando como corretor, para o usuário é uma excelente saída. Você vai falar para o usuário que você tem uma segurança de que não vão cancelar seu plano de qualquer forma. Você vai ter um reajuste menor do que um coletivo ou um de adesão. É. Para o usuário, o plano individual é atrativo, Mas, não, mas não beleza, pode pagar as contas. eu também acho que é assim, né? Por exemplo, eu sou de convicção, eu sou de convicção que assim, né? Que nós desvirtuamos o processo ao longo do tempo. As famílias deveriam ter o direito de comprar planos individuais, né? A minha empresa quer me dar um plano coletivo. Beleza, ótimo, né? Isso tem a ver com toda a estratégia de RH. Beleza, ótimo, retenção de pessoas, né? Atração de talentos, parará, tem tudo a ver. Agora, isso não quer dizer que é um ao invés do outro, né? A gente tem que ter um mercado, né, que pudesse ter tudo. Por que não montar uma estrutura para vender online? Você pode montar, né, em parceria com a operadora, da forma que Você você só faz não também pode com o limitar seguro. que o acesso ao produto só seja por esse Exatamente, canal, né? Aí, exatamente. Aí que dá problema. Bom, aqui só por causa do tempo, né? Temas de discussão aqui, né? Então, assim, tem vários temas aqui de discussão nesse mercado que é assim, né? Quando a gente considera que a gente precisa fazer discussões sérias, como falou aqui o Aloysio, o Charles, né, o Zé Ricardo, o Luiz, a gente precisa olhar para essas coisas aqui, porque elas estão na nossa porta. Uma das coisas é a simetria de informação. A gente tem um problema de LGPD, né, em relação a isso aqui, mas se houver consentimento, ele é possível. O que é impossível, na minha visão, é o preço de alguém que eu conheço ser maior que o preço de alguém que eu não conheço. Isso, para mim, é fatal. E é isso que o mercado faz. Muitas vezes, né, o valor de contratação para uma mesma idade, 60 anos, é menor do que o valor de uma pessoa que já existe e que você já conhece. Isso é uma loucura. Isso é literalmente assim, né? O cachorro correr atrás do rabo, ou o rabo correr atrás do cachorro, que é o inverso, né? Porque não existe nenhuma razão de precificação para que isso aqui aconteça. E assim, né? De um lado, você precisa de ter as melhores informações, bases de informação para você constituir uma boa subscrição, né? E constituir da mesma forma aí produtos, né? Que tenham opções, mas você precisa também, né, olhar para a tua base, né, e ver o que vai acontecer com ela ao longo do tempo. Ou seja, é uma questão de olhar
né, para a comercialização de um lado, mas também, né, para a manutenção de outro, que não funciona muito bem no mercado. Uma outra coisa é o seguinte: nós estamos vendo aqui um problemaço, né, que é o problema do 2 para 2 não existe mais. O que é o 2 para 2? Né? Lá, quando eu nasci, hoje eu achei até uma foto minha de 1970, amassando o carro do meu pai, eu e meu irmão, tu vê, né? Mas assim, né? Eu tinha 8 anos. Meu irmão tinha 5. Mas assim, né? Lá na década de 70, cada família tinha 3 filhos, 4, 2, por aí vai. Hoje, pouco tempo atrás, cada 2, um casal faziam 2 filhos, né? Então você mantinha lá o nível populacional. Deixa não. Agora, né? Assim, nós já estamos chegando na média de 2 para 1. Gela demais, ela fica Um casal gera um filho. E daqui a pouquinho é quase zero. É 0, alguma melhor. coisa. É melhor Isso significa que a gente está se aumentar e abrir a envelhecendo rapidamente e nós já perdemos o bônus populacional. Significa dizer que a gente vai ter uma pirâmide barriguda, com poucos jovens, né, na base, né, e a idade média vai crescendo. Ela já passou dos 40 já. Né? Assim, a idade média da população já passou de 40. Daqui a pouquinho nós temos uma idade média lá na casa dos 50. Isso é problema. A saúde não está preparada para isso. Ela não foi precificada para isso. Não é? Ela foi precificada para a gente morrer com 60 e pouco, 65. E a nossa média já passou a 73, e com a medicina e o resto, a gente vai embora. E aí, como é que faz para pagar a conta? Né? A outra coisa que a Luísa falou, já todos falaram aqui, foi o balanceamento de preços beneficiários, né, por faixas etárias. Isso vai ter que ser reestudado, até porque os planos coletivos agora, em função até das questões econômicas, não estão oferecendo a extensão a dependentes. As empresas, né? Pessoal, olha, tudo bem, toma aqui o plano titular, teus dependentes estão fora, cônjuge, né, e filhos. E isso é um problema, né? Porque lembra, isso era ainda, né, um modelo em que cada família tinha 3 ou 4 pessoas. A gente, né, precificou para isso lá atrás. E isso desbalanceia todo o modelo de ponta a ponta. E isso, em parte, né, assim, piora quando a gente percebe as coisas que a gente falou aqui, o 0 a 18 aqui, tá, o custo do 0 a 18 está completamente perdido. Antigamente a gente tinha medo do cara de 40, né? Porque ele podia infartar. Hoje a gente não tem mais medo do cara de 40. A gente tem medo do cara de até 18 e da longevidade. É isso que acontece. Né? E a medicina melhorou, né? Você vê o Washington, como é que é? O Oliveto, né? Que faleceu, ele ficou 3 meses no hospital, né? Porque a medicina mantém o cara vivo, né? Tem isso também, né? O custo vai lá, né? Uma das coisas que é o que o mercado todo quer é a regulação de prestador de serviço. Este é o grande problema da ANS. Não é fazer corretor de seguro virar regulado. Não é isso que o mercado quer. O que as operadoras querem é entrar no plano lá do cartão de desconto e regulação do prestador de serviço. Ok? Mas isso começa a perder força quando o prestador de serviço é o seu chefe, é o dono do seu negócio. Entende? Né? Então, assim, eu fiz uma pergunta ao Maurício, cadê o Charles? Está por aí? Fiz uma pergunta ao Maurício no final, não sei se você lembra. Eu disse assim: Maurício, vamos voltar ao convênio médico ampliado, né? Então, seremos aí conveniados daquele hospital que a gente conhece e gosta, né? A médio e longo prazo. Pode ser isso que acontece. Bom, a história lá da regulação dos agentes de comercialização, corretores ou vendedores de plano de saúde, está aí no radar, mas eu, sinceramente, não acredito que isso seja agora. A indução ao uso consciente dos planos, eu acho que aqui tem uma oportunidade, né? De você educar a população. E como a grande maioria dos planos são coletivos, né? Assim, eu acho que mais da metade deles são coletivos, pelo menos, na prática,
Eu acho que isso aqui poderia, né, ser melhor estudado. A coisa da gestão da inflação médica também tem que ser estudada, porque assim, né, esse aumento de custo além da inflação, tanto é que quando você faz o cálculo de reajuste, você retira, né, do índice, né, o próprio plano de saúde, a saúde suplementar para poder fazer a conta, porque assim, né, ele tem que ele é um item, né, de decepção da população com a indústria. Isso é muito ruim. Você aumentar além da inflação durante anos, né, assim a justificativa ela cai por terra. E em determinado momento, né, isso vai cair nas barras, né, do legislativo, que é pior do que as barras do judiciário, né, Luiz? E aí, assim, né, o legislativo é capaz de qualquer coisa, né, assim, de qualquer tipo de juízo de valor. E a partir daí, né, assim, determinar coisas que podem viabilizar o setor da noite para o dia, né? É proibido aumentar plano de saúde além da inflação. Acabou, Por entendeu? exemplo, né? Por exemplo. Por exemplo, né? Basta ter uma eleição, né? O cara está meio mal, o cara lança uma dessa aí. Bom, um outro problema, né? Eu diria assim, tem dois aqui embaixo, né? Novas tecnologias e procedimentos no rol, e talvez o que mais me preocupa hoje são os novos fármacos, né? Remédios aí que custam R$ 1 milhão por dose. Desculpe, a ação que a Mil perdeu de um remédio de 10 milhões. Pois é, entendeu? Isso aqui é um absurdo, cara. Ah, e assim, e aí, de um lado, né, tem todo o apelo da vida e nenhum apelo do custo-benefício. Tudo bem, cara. Assim, na hora que eu imagino o que é para um juiz ele ter que decidir entre a possibilidade de vida e morte de alguém. É horroroso, entendeu? Eu não queria estar na pele dele, nunca. E talvez, né, assim, por dogma, eu vou dizer assim, bom, vale a vida, dane-se, né, o Só que econômico. para isso, Sérgio, você já tem, por exemplo, as estruturas dos núcleos de apoio técnico, e o grande problema é que Sim, muitas vezes o judiciário ignora essas estruturas, exatamente. né? Que justamente foram criadas, pensadas, para dar ao magistrado esse conforto dele poder negar um pedido de liminar numa ação dessa natureza. O que Exatamente. acontece é que muitas vezes o juiz, óbvio, que tem a sua autonomia para decidir, e isso é inerente a um Estado democrático de direito, né? Ele não quer dar o braço a torcer e pedir o apoio técnico ao NAT, que está lá para isso, para que ele tenha aí, digamos, um embasamento para poder dizer não, É, né? E aí, enfim, é essa sequência toda que nós já conhecemos. desesperador, né? Bom, isso aqui está muito forte agora, né? Virou moda combater fraude, né? A gente está vendo aí todos os dias as coisas acontecerem. Essas ações contra a judicialização, eu diria a aproximação do judiciário, né? Para tentar, quer dizer, fazer entender, né, o que significa saúde suplementar e as consequências da judicialização. Estou vendo muitos movimentos nesse sentido, tardios, eu diria, né? Porque assim, né? Coisa chegou a um ponto que é praticamente insustentável, né? Agora, tem outras coisas, né? Aqui, principalmente aqui em relação a custos, que a gente tem que destacar. Uma das coisas parece que a saúde suplementar acordou para a relação dos custos de insumos. Parece, né? E está começando a fazer uma série de iniciativas que é participar de eventos, né, desses produtores de insumos, participar de eventos de tecnologia da informação, participar de eventos de insurtechs, né? Assim, para essa olhada realmente aí de custos, né? Isso aqui é importante. São esses fóruns aí de inteligência de custos aí que eu coloquei e também incentivar aí de uma certa forma a produção de insumos. A integração, né? Essa conversa entre o setor público e privado, né? Aquele projeto lá vários projetos da ANS nesse sentido, né? E outros, eu acho que a gente tem que olhar. Eu fiquei impressionado em saber que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio está trocando dados com a Associação de Hospitais,
né, para poder ter comparabilidade entre os hospitais da rede municipal e os hospitais da rede privada, Sírio-Libanês, Einstein, né, Copador, Copstar, né, para compartilhar indicadores, que é muito legal. É uma iniciativa aí do Sorães, aqui do Rio, muito legal. E, assim, né, a gente tem que olhar para essa coisa da cadeia produtiva, né? Eu até lembrei aqui, né, como é que a gente chama de um sistema de saúde suplementar e tal. Quando a gente fala aqui de prestador de serviço, que é esse amarelinho, prestador de serviço é tudo isso, né? Hospital, clínica, consultório, laboratório, serviço de diagnóstico, serviço de apoio, outros. Eu não tenho ideia de quanto é que isso aqui é do PIB, entendeu? Mas é muito grande. Isso aqui é muito grande. Tem bilhões aqui nessa história, né? E isso tudo tem que ser integrado de uma forma aí até para Informações, o 276 bilhões. 500 e... 276 bilhões só privado. Pois é, Total, mais de 500 bilhões se eu misturar o público. exatamente. Aí você bota mais 250 da saúde suplementar, É, então você tem quase 1 trilhão aí, chegando aí quase a casa de 1 trilhão de reais, é muita coisa, né? é isso. E, né, assim, só para lembrar vocês, essa apresentação vai para vocês, né? Assim, Valeu. tem uma coisa legal aqui, que é o seguinte, né? Os dois MBAs aqui que os queridos professores aqui estão, eu também coordeno o MBA em Saúde Suplementar e Gestão de Operador de Plano de Saúde Odontológico. Tem o link deles aqui. Tem uma novidade. No outro dia, o Aloysio me ligou para saber dessa novidade aqui, que é um desconto extra, né, para os alunos aqui. Se usar esse código aqui, ó, SRR 103 lá, você tem um código lá, você tem um cupom, né? Quem quiser fazer o curso, que é botar esse cupom, tem mais 5%, independente do valor que está lá. Então, por exemplo, se o curso é 100 e ele está com 30% de desconto, você entrou com o código, faz 35% de desconto. Tá? Que é uma tremenda aí de uma oportunidade para todo mundo aí. Depois eu até vou divulgar isso aqui. Bom, Beleza, divulga e assim. aí? Né? Então, assim, pessoal, tudo que a gente falou aqui vai estar disponível para vocês e mais o que eu baixei, é, o panorama da saúde suplementar, o completo, que a ANS divulgou, um documentozinho de 27 páginas, só botar na tela para vocês. Beleza. Ele começa aqui, ó, que são os números que a gente que é do mercado tem que ter na cabeça, né? Esses primeiros números aqui, ó. 51 milhões, né? 669 operadoras, né, com beneficiários, aí estão todas as Unimed, 1,7 bilhão de procedimentos, consultas, exames e Vou etc. entregar o Aloysio aqui rapidamente, hein? Aloysio, Oi? obrigado por todas as informações que você disponibiliza, É, porque são muito boas. é isso aí, É ó. uma cola legal, Aloysio. 275 bilhões, todo o setor, né? É. E só de despesas, receita de contraprestações, 275 bilhões aqui de receita, com 239 bilhões Mas não de... A sou eu que matéria que saiu hoje, Sérgio. disponibilizo. Mas não sou eu que Oi? disponibilizo essas informações, não. Eu não entendi. Não, cara, é porque você é o cara que pesquisa e traz. A gente, às vezes, quando recebe, fala: caramba, eu devia ter olhado isso antes. É, Ah, lá nos grupos que eu fico Os mandando, grupos, entendi. Tá bom. e aí, muito bom, parabéns. então, pessoal, essas informações vão todas para vocês aí, para vocês poderem, né, Valeu. olhar. O Ah, WhatsApp não é só para meme, né, Charles? É isso aí. vi que a Alessandra Cara, está aqui você não também, faz gente. Olha só, ideia do estava quanto os escondida grupos de aqui, agora WhatsApp estou são vendo. bons. Então é isso, gente. Assim, Valeu, espero que tenham pessoal. aproveitado aí essas informações aqui, O né? Luiz queria Assim, falar alguma coisa. Fala, Luiz. fala aí, Luiz. Primeiro, recomendo aí a MBA, que é maravilhosa. É, Já deixo claro que adorei aí a minha jornada. Segunda, é só uma pergunta aí, quase um desafio. Como que o mercado hoje, e eu vejo isso, como eles estão centralizando em alguns polos. A gente está vendo aí o aumento da Mil aí, tudo bem que mandou um bando de beneficiário embora, mas a Mil fez um encapamento com a Golden, a gente tem do outro lado uma Sul América e aquela Cara, de... isso é outra live. Isso Porque é aí outra live. porque no mercado de um jeito muito complicado hoje em dia. Acaba não tem muita opção olha, para o próprio beneficiário. Luiz, é assim, ó, dentre todos os mercados,
o que mais teve movimentos de M&A nos últimos 5 anos foi saúde, né? Então, estamos falando de M&A de hospitais, M&A de grupo de clínicas, M&A do cartão de desconto e seguradora também, né? Assim, elas se juntando e tal, fusões e aquisições aqui. Essa tendência não vai parar por aí. Por exemplo, né? Assim, olha que interessante, né? O caso da DASA, né? Assim, foi muito interessante. A DASA tinha lá a corretora da DASA, né? Etc., que eles compraram a Case, né? Assim. Agora a Case E recompra a agora a DASA. Case comprou de volta, 225 milhões, comprou de volta, né? Essa pedaço da DASA, inclusive para facilitar a venda, né? Porque é difícil você vender grupo de hospitais com consultoria, plano de saúde, seguro. Peraí, vamos separar as coisas para vender. Então, assim, é um movimento que não para por aí, né? Assim. E a gente não Sérgio, pode vou deixar um esquecer. desafio aqui rapidinho, Sérgio. Não se surpreenda, Felipe, se em breve, não digo em breve, já não, mas dentro em breve, você ouvir uma fusão Bradesco e Sul América. A fusão de serviços está acontecendo já. Já estou Quando vendo eu- isso, hein? Quando eu fusão de vejo a serviços. Bradesco se juntar à DOR, Teve um hospital em Se São juntando Paulo. Então, já hospitais a em Brade- Minas Gerais. A Bradesco não Alberto. se juntou à DOR, não. A Bradesco se juntou a DOR, Sul América e Bradesco. É isso aí. E hoje, É isso que eu- Sul América é DOR. É isso Acabou. aí. Quem manda ali é DOR. Elas É DOR, estão Sul se América e Bradesco. juntando. Elas Aquele estão se hospital de juntando. Macaé é Bradesco. é o início de mais uma das empresas de saúde, das seguradoras, querendo se verticalizar. É. Essa é uma maneira que as duas maiores seguradoras de saúde do mercado estão arrumando. E é o futuro, não é o que a gente está falando, verticalização. Exato. A Prevent Senior só está saindo do Rio porque ela no Rio não é verticalizada, diferentemente Porque do que assim, ela acontece com acabou São tentando Paulo. fazer, né? Ela acabou tentando fazer um investimento, parou no meio, né? Na verdade, dois Parou no prédios meio, ela tem enormes. 2 hospitais ali, 2 endereços em Botafogo. Botafogo, É. são enormes. Aquele prédio da IBM é enorme, E o da Oi mas ela também, não né? conseguiu ir para frente, né? Por E o isso que da ela está Oi vendendo a também. carteira, né? Não sei se está, É o né? que Diz que ela dizem. para que Não, não ela chegou a estava vender. vendendo, agora resolveu voltar, ficar no Rio. É um É. bi, Ainda vai. é um Oi. bi. Quem vai ter hoje para pegar grupo de idoso com operação de um bi? Ninguém tem. Nem a Pois Medicine tem. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer para frente aqui, né? E a outra coisa que vai acontecer é uma mudança completa nos planos. Entendeu? Assim, né? Os planos vão mudar radicalmente, radicalmente. A forma como a gente olha o plano hoje, radicalmente será mudada. A gente vai migrar, né, para outros produtos, não tenha dúvida que vai acontecer. É isso. Pessoal, tem que sair. Valeu. É isso, Abraço. gente. Forte Aloysio. abraço para todos aí. Tina, valeu. Obrigado, Sérgio. Falou, Prazer em Charles. Um te abraço. Prazerzaço em te rever, cara. Vamos se encontrar. Igualmente, cara. Prazer em irmão. falar contigo, te rever lá. Valeu. Esse aí, é abração. o cara. Esse é o cara que eu tinha saudade, mas não lembrava onde ele andava. Agora vamos manter contato. Valeu, meu Com amigo. certeza. Um abraço, prazer em te Tchau, ver. pessoal. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Abraço aí, Grande moçada. abraço. Tchau, tchau.